Fala galerinha, beleza? Professor de História Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o mundo do pós-guerra, da polarização à globalização. Nós temos aí muito assunto para poder falar desse período aí, tá? Vai ser uma aula um pouco mais extensa, mas vamos procurar fazê-la da maneira mais interativa possível, como se nós estivéssemos mesmo em uma sala de aula, tá certo? Então, quais vão ser os assuntos abordados na aula de hoje? Sobre Guerra Fria, independência da Índia, formação do Estado de Israel, Guerra das Coreias, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, Era da Contestação, tá? Luta por direitos, movimento negro, Terceiro Mundo e processo de independência na África, fim da Guerra Fria e da União Soviética, nova ordem mundial e globalização, Guerra do Golfo, ataque de 11 de setembro e crise de 2008, tá certo? Então, parece até uma temporada do Netflix aí, com várias temporadas, tá? Mas é só uma aula, beleza? Então, e bora pro conteúdo. Antes de nós começarmos o nosso conteúdo de fato, vamos falar, né, das habilidades e competências, né, de acordo com a BNCC, tá certo? Objeto do conhecimento, aquilo que nós vamos estar estudando na aula de hoje, beleza? É o mundo pós-Guerra Fria, suas mudanças e permanências, os processos de descolonização na África e na Ásia, era digital, desafios das novas mídias, a globalização e o imediatismo, o fim da Guerra Fria e o processo de globalização política e econômica na América Latina. Habilidades: identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses, compreendendo a emergência da Guerra Fria no contexto político mundial da segunda metade do século XX, os interesses e objetivos da OTAN e do Pacto de Varsóvia e no âmbito das disputas estratégicas e conflitos indiretos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, e percebendo as permanências de mentalidade e imaginários que, nos dias atuais, dividem o mundo em extremos e aumentam o processo de exclusão e posição de xenofobia e aversão ao outro. Além disso, né, nós vamos ter aí, descrever e avaliar o processo de descolonização na África e na Ásia, tá? Nós vamos entender, inclusive, o porquê que não utilizarmos esse nome descolonização, analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais, observando que as diferentes culturas e costumes interagem sem a necessidade de uma integração territorial e que esse processo não acontece de forma igualitária, também levando em conta a possibilidade dos costumes e valores locais de se inserir em elementos globais, percebendo que, na era da globalização, povos e comunidades tradicionais conseguem, por meio de tecnologias, disseminar e divulgar para além de suas fronteiras as suas características, promovendo encontros culturais, tá certo? Então essas aí são as habilidades e competências que nós vamos estar trabalhando aí no decorrer desta videoaula, tá certo? Então agora, bora aí para o conteúdo. Então, para nós começarmos a nossa aula, vamos falar das consequências, né? Vamos falar um pouquinho das consequências da Segunda Guerra. Então, nós vamos ter aí a morte de milhares de pessoas, tá? Milhares de pessoas mortas, também milhares de pessoas feridas. Os grandes países europeus, como Inglaterra e França, vão perder o status de potência, tá? Principalmente, né? Nós podemos observar aqui que várias cidades europeias foram arrasadas durante a Segunda Grande Guerra e deveriam passar agora, né, por um processo de reconstrução. E a Alemanha, né, tem que se submeter aos países vencedores. Outro ponto também, a Inglaterra. O fato da Inglaterra perder o status de potência. A Inglaterra estava exausta pelo enorme esforço durante a guerra. Além também, né, além do esforço humano, o esforço financeiro também no conflito. A França era um país que deveria ser reconstruído após a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. E com isso, o centro do capitalismo ele sai da Europa e passa a ser os Estados Unidos. Então agora os Estados Unidos era o centro do capitalismo mundial. E por outro lado, né, o contraponto do capitalismo vai ser o socialismo, tá, da União Soviética. Tá?
Então, a União Soviética, mesmo, né, sendo abalada, né, apesar de abalada pela guerra, despontava como uma grande potência. Então, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a imersão de duas grandes superpotências, que é os Estados Unidos e União Soviética. A partir daí, nós vamos ter a bipolarização do mundo. Então, como nós estamos falando, nós vamos ter, né, o surgimento de duas superpotências. E essas duas superpotências vão disputar a ordem mundial. A ordem política, ideológica, tecnológica, militar e econômica nesse mundo, no mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então, isso vai ficar dividido, né, essa ordem mundial, né? Essa ordem política, ideológica, tecnológica, militar e econômica, entre duas superpotências, que nós estamos falando aqui. A União Soviética, representando o sistema comunista, unipartidarismo e uma economia estatal, ou seja, uma economia direcionada pelo Estado. E, por outro lado, nós vamos ter os Estados Unidos, representando o sistema capitalista, a democracia liberal e a economia de livre mercado. Então, a partir da do pós-Segunda Guerra Mundial, aí que esse período vai se chamar Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Bom, porque os Estados Unidos e a União Soviética eles nunca se enfrentaram diretamente, tá? Ou seja, nunca transformou o frio em quente num conflito direto entre os dois. Porém, tanto os Estados Unidos e a União Soviética interviram em conflitos em vários países, tá? E esses conflitos nós vamos estar vendo aí no decorrer dessa videoaula. Então, por isso que é a Guerra Fria, tá? Porque eles não chegaram a se enfrentar diretamente, porém participaram de guerras paralelas que ocorreram em vários locais do mundo. E então, por outro lado, os Estados Unidos e a União Soviética eles nunca se envolveram, né, diretamente em conflitos. Porém, eles se envolviam em disputas indiretas por meio do financiamento de outras guerras, como nós vamos ver mais adiante na nossa videoaula. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles se envolviam nessas outras guerras com o objetivo, claro, né, de conquistar o maior número de aliados possível. Por quê? Se houvesse um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, poderia causar uma catástrofe mundial, porque ambos, né, os países tinham poder militar e atômico para acabar com a vida no planeta, tá certo? É como se fosse aquela briga, né, a briga de menino lá de quarto, quinto ano, que faz uma coisa, outro quer fazer sempre melhor, só que a diferença é que eles têm bombas atômicas, tá? Então, nesse ponto, vão assinar vários pactos de não agressão, né? Então esse período também vai ser chamado de política de paz armada. Nós não vamos nos atingir diretamente, mas estamos sempre investindo em tecnologia militar, sempre um tentando superar o outro. Então a gente tinha essa corrida, né, armamentista, que nós vamos falar mais adiante. E na Conferência de Yalta, em 1945, o leste europeu ele vai ficar sob influência soviética, sob o comando soviético. Então nós vamos ter uma divisão do mundo em duas partes. O lado ocidental sob influência capitalista e o lado oriental sob o comando soviético. Um outro ponto também que nós vamos ter é a criação da ONU em 1945. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela veio substituir a Liga das Nações, que foi criada lá em 1918, tá? 1918, 1920, lá no fim da Primeira Guerra Mundial. E o principal objetivo da ONU na verdade, né, mediar confronto entre os países, sugerir soluções e intervir com medidas drásticas caso necessário. Então hoje aí nós temos a ONU, tá, para organizar e mediar possíveis conflitos entre os países, substituindo aí a antiga Liga das Nações, tá certo? Então a ONU hoje ela é responsável pela luta pela questão dos direitos humanos, preservação da vida, e também de evitar conflitos entre os países, tá? Esse aí é o principal objetivo. E aqui nós vamos ter a Conferência de Potsdam, em 1945. Essa Conferência de Potsdam, ela vai ser feita a partir, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, após a rendição da Alemanha. Os dirigentes dos Estados Unidos
da União Soviética e da Inglaterra se reúnem no país derrotado. Aqui nós temos uma fotografia, né, com Winston Churchill, tá? Esse aqui é o primeiro da esquerda. No meio aqui, Harry Truman e Lenin, tá? Então nós temos aí os 3 comandantes, tá, que vão se reunir na Conferência de Potsdam em 1945. Na Conferência de Potsdam fica definido que a Alemanha vai ser dividida em 4 setores, sob o comando da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. E Berlim também vai ser dividida entre os 4. Com isso, nós vamos ter também a bipolarização. Países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, França, países socialistas, União Soviética, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, tá certo? Então nós vamos ter essa bipolarização, essa divisão do mundo. E essa divisão do mundo vai ser a partir da Alemanha, tá? E aí nós vamos ter, posteriormente, né, nós vamos até falar também na videoaula, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Então um ponto de divisão do mundo vai ser justamente a Alemanha. Aqui nesse mapa nós podemos observar a divisão inicial, né, no pós-guerra da Alemanha, tá, de acordo com a Conferência de Potsdam. Aqui nós temos a Alemanha Oriental, tá, que é a zona soviética, e aqui nós temos, né, a Alemanha Ocidental, tá, e com as zonas de influência inglesa, francesa e americana. Tá? Depois, essas zonas de influência acabam porque vão formar a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, como que vai funcionar a parte da bipolarização e economia? Tá? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão criar planos, tá, econômicos como forma de influenciar países a aderirem aos seus blocos, tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista. No caso dos Estados Unidos, nós vamos ter a doutrina Truman e o plano Marshall. Tá? Doutrina Truman, que era ajuda econômica para os países que saíssem da influência comunista e passassem para a influência capitalista. E o plano Marshall, ele tratou de uma ajuda econômica para os países destruídos na Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, França receberam, por exemplo, ajuda econômica dos Estados Unidos através do plano Marshall. E esse plano também pretendia reintegrar os socialistas, né? Quem quisesse, os países socialistas que quisessem se reintegrar ao capitalismo. E, enquanto isso, a União Soviética vai criar o Cominform e o Comecon. O Cominform era o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas Operários. Era um plano de troca de informação mútua, enquanto que o Comecon era um Conselho para Assistência Econômica Mútua, ou seja, era um plano de ajuda financeira também muito parecido com o plano Marshall, tá certo? E nesse contexto da Guerra Fria, aí nós vamos ter essa corrida armamentista, tá? Onde esse período, claro que o planeta vai correr um imenso perigo. Por quê? Desde a criação da bomba atômica, lá com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética passaram a investir intensamente em tecnologia bélica, tá? E com isso, tá, entre 49 e 52, União Soviética e Estados Unidos passaram a pesquisar a construção e aperfeiçoamento da bomba atômica. Olha, aqui nós temos uma charge mostrando justamente essa disputa armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. E essa corrida armamentista também teve representações culturais, inclusive nos filmes, né? Uma questão muito ideológica, que nós também vamos falar mais adiante, tá? E aí nós vamos ter a formação também dessas alianças militares. A União Soviética, ela vai criar, né, o Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar formado entre os países do bloco comunista. E os Estados Unidos vai criar a OTAN. A OTAN, ela vai estar ligada à ONU, tá certo? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então nós vamos ter a formação dessas alianças militares, tanto pelo lado soviético quanto pelo lado estadunidense, tá? Lado soviético, Pacto de Varsóvia, Estados Unidos, a OTAN. Outro ponto também, né, da Guerra Fria, nós vamos ter essa corrida espacial, que os Estados Unidos e a União Soviética, ela disputavam o poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como por exemplo os foguetes, tá? Enquanto que um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava um outro foguete ainda melhor para levar o homem à Lua. Então, nos principais fatos que nós vamos ter aí,
Em 57, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik, e o primeiro ser vivo, a Laika, que era uma cadela. Tá? Em 1958, nos Estados Unidos lança o Explorer 1, e em 61, a União Soviética lança o primeiro homem no espaço, e em 69, nós vamos ter a chegada do homem à Lua através do Apollo 11, tá certo? Aqui ó, nós podemos ver algumas fotos, tá? Como aqui ó, o primeiro homem aí ao espaço, aqui nós temos o primeiro ser vivo no espaço, e aqui mostra uma das fotografias que mostra, né, a chegada do homem à Lua. Outro ponto também aí da Guerra Fria, nós vamos ter a disputa ideológica. Essa disputa era para saber quem tinha o melhor modelo de vida e sociedade. Aí que nós vamos ter, né, essa disputa ideológica nos filmes, como nós podemos observar aqui, ó, Rocky Balboa, perceba que o calção dos Estados Unidos, a final da luta de boxe. Rocky Balboa com o calção dos Estados Unidos e o outro lutador com o calção representando as coisas da União Soviética. Aqui, ó, filmes, né, como o 007, o James Bond, mostrando, né, ele é um agente secreto que sempre lutando contra as forças do mal, e essas forças do mal eram sempre alguém ligado de alguma forma à União Soviética, né? E tanto o socialismo quanto o capitalismo buscavam mostrar diferentes ideais de felicidade, enquanto que no capitalismo buscava, né, mostrar o bem-estar próprio, o socialismo o bem-estar coletivo. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, nós vamos ter uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante todo o período da Guerra Fria, mostrando, né, tentando mostrar para o mundo qual era o melhor modelo econômico-político. E isso era evidenciado nos jogos. Observe a tabela dos jogos, né, o quadro de medalhas, de 60 até 88. Só nós vamos ter um detalhe nessa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, que nos Jogos Olímpicos de Moscou, 1980, os Estados Unidos, a delegação norte-americana, ela não foi para os Jogos, tá? Por quê? Devido a essa disputa, tá, da Guerra Fria. Da mesma forma como os Jogos Olímpicos de Los Angeles, a delegação soviética também não foi disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, justamente por causa dessa disputa, dessa Guerra Fria, desse período de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, tá certo? E, como eu falei, né, nós vamos ter essa grande influência ideológica, né, dos ideais de felicidade, de quem era bom, de quem era mal. Nos filmes também vai mostrar muito isso. Tanto os Estados Unidos também quanto a União Soviética vai ser marcado por perseguições internas a cidadãos de seus países que estavam apoiando os regimes contrários. Como assim? Por exemplo, nos Estados Unidos vai passar por um período de tensão com o macartismo. O macartismo, né, o senador Joseph McCarthy inicia em 1951 uma investigação sobre qualquer suspeita de movimento comunista dentro dos Estados Unidos. Então realiza uma espécie de caça às bruxas, atingindo artistas, roteiristas e jornalistas que se manifestassem ou que se suspeitassem que estavam de atos, né, apoiados pela União Soviética. Aqueles que se manifestavam também a favor de uma aliança com a União Soviética eram duramente perseguidos, torturados e muitas vezes até mesmo mortos em nome de um ideal capitalista. Não diferente da União Soviética, também nós vamos ter o stalinismo, com a política, né, de coletivização, tá, forçada das terras, provocando aí a morte de 10 milhões de camponeses. Ele também combate as tendências autonomistas dos povos não russos, realizou milhares de julgamentos sumários que previu o fuzilamento e matou a maioria dos antigos dirigentes bolcheviques. Todos deveriam cultuar Stalin como um deus. Aqueles que não concordassem eram perseguidos, torturados e mortos também em nome do ideal soviético. Então, esses movimentos de caça às bruxas, do macartismo e stalinismo, tá, vitimou também várias pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Então, além, né, todo o período da Guerra Fria, nós vamos ter várias tensões. Uma dessas tensões é justamente o bloqueio de Berlim em 1949. Stalin ele vai revidar a articulação ocidental, bloqueando o acesso
e o abastecimento vindos do lado ocidental. Só que esse bloqueio ele vai ser furado pelo espaço aéreo. Como consequência, em 49 ela vai ser criada no lado oeste, né, do lado ocidental, a República Federal Alemã, e do lado leste, o lado soviético, a República Democrática Alemã. Então aí nós vamos ter a criação de duas Alemanhas: a Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha, e a República Democrática Alemã do lado soviético. Tá? Aqui ó, nós temos um posto de fronteira entre o Berlim Ocidental e o Berlim Oriental. Essa foto foi tirada em 1970. E em 61 nós vamos ter a construção do Muro de Berlim. Tá? Esse muro vai ser determinado por Moscou, que foi construído um muro de 45 km de extensão e 3 metros de altura, defendido por minas explosivas e arames. Quais foram os fatores que levaram à construção desse muro? Espiões ocidentais do lado leste, a fuga de intelectuais e trabalhadores qualificados que saíam do leste para o oeste, ou seja, do lado oriental para o lado ocidental, e também o contrabando de mercadorias. Então isso aí vai levar à construção do chamado Muro de Berlim. E o Muro de Berlim ele vai ser, né, o principal símbolo dessa bipolarização do mundo, dessa divisão do mundo em lado capitalista ocidental e lado soviético, lado socialista oriental. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos começar a nossa segunda parte da aula. Tá? A segunda parte dessa videoaula, nós vamos falar aí dos processos de independência e revoluções que vão ocorrer no mundo durante o período da Guerra Fria. Então aqui nós vamos começar pela independência da Índia, que vai ser em 1947. Tá? A independência da Índia ela ocorre devido a um processo de lutas nacionalistas permeadas aí pelas divergências religiosas entre hinduístas e muçulmanos, que levou em 1948 ao assassinato de Gandhi. Desde 1947, o subcontinente indiano ele é atormentado por conflitos entre a Índia e o Paquistão. Para nós entendermos aqui um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, porque a Índia ela era um protetorado inglês, tá? Desde o início do século XX, tá? Lá durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Essa região aqui da Índia, tá? Aqui nós temos o Paquistão, a Caxemira, tá? Toda essa região aqui ela pertencia à Inglaterra também, tá? Então Mahatma Gandhi, né, o seu movimento nacionalista, ele vai trazer a ideia da chamada desobediência civil, tá? Nós não vamos obedecer às leis inglesas, então provocando desestabilização política inglesa na região. Então, nesse processo de desobediência civil, nós não vamos obedecer às leis inglesas, vamos comprar com quem a gente quer. Enfim, começar a desobedecer às leis inglesas, e esse movimento pacifista de Mahatma Gandhi vai levar, né, posteriormente a conflitos religiosos que vão determinar a separação, tá, da Índia, formando dois países. Nós vamos ter um país, a Índia, de maioria hinduísta e budista, tá? E o Paquistão, que de maioria muçulmana. Então, desde então, nós temos aí vários conflitos entre Índia e Paquistão devido a questões religiosas. Outro ponto também, nós vamos ter aí a formação do Estado de Israel em 1948. Vamos lembrar do massacre, né, nazista na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, tá? Nós vamos ter apoio, tá, mundial à criação do Estado de Israel. E em 1947, a ONU ela partilha as terras da Palestina entre árabes e judeus, tá? E em 14 de maio de 1948, nós vamos ter a criação aí do Estado de Israel. Então, dividindo os territórios da Palestina em duas partes. Tá? Aqui, ó, vai ser a divisão desse território, tá? De 1949 até 1967. E olha aqui como é que está o território, tá? Desde 2010. Essa área aqui é a área de Israel e a área verde é a área palestina. Olha como era antes de 1946. Então, vários conflitos entre israelenses e palestinos, tá, disputando essas terras da Palestina. Tá?
Nós vamos ter a internacionalização da cidade de Jerusalém, ou seja, a cidade de Jerusalém ela não pertence nem a Israel, nem a Palestina, é uma cidade internacional, de um território internacional. Nós vamos ter a lei do retorno e a lei da nacionalidade, em 1952. Essas duas leis, tá? Ela favoreceu o fortalecimento do Estado israelense. Nós vamos ter a guerra contra o Egito em 1957. Tá? Muitas dessas guerras que vão acontecer no Oriente Médio, elas têm um fundamentalismo religioso. Por quê? Israelense, judeu. No entorno, vários países árabes muçulmanos. Tá? Então, nesse contexto, nós vamos ter, claro, que vários países árabes muçulmanos que estão ao redor vão apoiar a causa palestina contra Israel. Então nós vamos ter várias guerras, por exemplo, entre o Egito e Israel, e também de países ao redor que não aceitam a presença dos judeus nas terras da região da Palestina. Então nós vamos ter essa guerra contra o Egito em 57, nós vamos ter a Guerra dos 6 Dias em 67, tá? Nós vamos ter lutas armadas coordenadas pela Organização da Libertação Palestina, liderada por Yasser Arafat, em 64. E essas guerras, elas só terminam, né? A luta armada, ela só termina a partir de 93, quando a OLP reconhece o Estado de Israel, cessando então essa luta armada, tá? Mas só que nós podemos observar que até nos dias atuais, as questões entre israelenses e palestinos, elas ainda não foram resolvidas. Tanto é que, vira e mexe, nós temos aí conflitos entre israelenses e palestinos, tá? Disputando ainda essas terras da região daí da Palestina. Aqui também nós vamos ter a Revolução Chinesa em 1949. Essa Revolução Chinesa, né, ela começa aí nós vamos ter uma investida japonesa aos territórios chineses durante a Segunda Guerra Mundial, lá na década de 30, e as forças políticas lideradas por Chiang Kai-shek, aliada à ordem capitalista, tá? Nessa questão nós vamos ter uma contradição. Por quê? O país era essencialmente agrícola, com milhares de camponeses e com grandes proprietários de terras. Então, a China, até então, ela era um país essencialmente agrícola, mas com uma forte tradição capitalista. E nós vamos ter, por outro lado, né, as forças de Mao Tse-tung, com o ideal comunista, e nós vamos ter a criação na década de 30 do Partido Comunista Chinês. Tá? Nós vamos ter e o Partido Comunista Chinês vai ter um destaque na luta contra os japoneses, e com isso passa a ganhar apoio dos camponeses. Então nós vamos ter o conflito entre as forças de Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung. E a partir daí nós vamos ter a vitória de Mao Tse-tung. Tá? E então eles tomam o poder na China e iniciam, né, uma revolução de cunho nacionalista na China. O grupo apoiado por Chiang Kai-shek foge, tá, após a derrota para Mao Tse-tung, tá, e criam a China Formosa, tá, na ilha de Formosa, com orientação capitalista e com o apoio dos Estados Unidos. Tá? E aí nós vamos ter a seguinte questão, que a União Soviética ela ganha um aliado muito tradicional e poderoso, que é a China. Então nós vamos ter o fortalecimento do comunismo na Ásia através da China se aliando à União Soviética. E a partir da Revolução comunista na China, nós vamos ter também uma revolução cultural, que é o chamado, né, do Pequeno Livro Vermelho. Esse Pequeno Livro Vermelho trazia várias orientações que impuseram uma reforma cultural na China, tá? Trazendo então toda a implementação da orientação socialista contidas nesse livro, que vai transformar culturalmente a China. Então, nós vamos ter também Revolução Cubana em 1959. Vamos ver os antecedentes então dessa revolução, tá, de orientação comunista que se implantou em Cuba. Olha só, primeiro, o antecedente
Cuba vivia da produção de açúcar que vendia para os Estados Unidos. Grande parte da riqueza da ilha estava nas mãos de poucas pessoas. E Cuba sempre foi governada por ditadores corruptos e violentos. Nós vamos ter um golpe político em 52 que vai levar Fulgêncio Batista ao poder, com apoio de donos de cassino, tá? E de cafetino, né, de prostituição. Então, olha só, esse processo revolucionário, nós vamos ter a liderança, né, de Fidel Castro. Tá? E na primeira tentativa, né, nós vamos ter uma tentativa de derrubar a ditadura de Batista, só que não dá certo, e Fidel Castro e vários de seus seguidores fogem para o México. Nós vamos ter a guerra de guerrilha em Sierra Maestra, tá? Sob a liderança aí de Che Guevara, que vai ser um ícone, né, da juventude da década de 60. O movimento de Fidel Castro, ele passa a ganhar apoio popular. Tanto é que em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro chega ao poder através de um golpe político e ele define que a Revolução Cubana ela tinha um cunho nacionalista e com o apoio da União Soviética. Tá? Os Estados Unidos impõem um embargo econômico a Cuba a partir de 62. Esse embargo econômico ele existe até hoje. Tá? Então, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba praticamente não existe, e também o embargo econômico, onde os Estados Unidos não vende nem compra nada de Cuba. E um ponto, o ápice, né, da Revolução Cubana, e vai estar atrelada à crise dos mísseis, que foi o momento de maior tensão, tá, durante aí o período da Guerra Fria. Mas o que foi isso? Então, a União Soviética, em resposta aos mísseis instalados pelos norte-americanos na Itália e na Turquia, instala uma base de mísseis nucleares em Cuba, a 147 quilômetros da capital dos Estados Unidos. Então esse foi o momento de maior tensão, onde esteve mais próximo de um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Foi justamente esse ponto aí onde a União Soviética instala esses mísseis nucleares apontados para Washington. Tá certo? Então, a Revolução Cubana trouxe esses pontos, né? A Revolução de orientação comunista, tá? Então, nós vamos ter o primeiro país da América Latina a instalar um governo de orientação comunista com apoio da União Soviética na América, tá? E os Estados Unidos, então, ele tenta, desde a Revolução Cubana, tá? Durante o período da Guerra Fria, impedir que novos movimentos revolucionários de cunho socialista acontecesse em toda a América Latina também. Então, outra guerra que nós vamos ter aqui é a Guerra do Vietnã, que vai durar de 59 a 75, tá? Vai ser esse período aí. O contexto histórico, essa Guerra do Vietnã, ela começa logo após uma outra guerra. Porque nós estamos a região da Indochina, tá? Nós vamos ter a luta, né, dos vietnamitas pela separação em relação à França. Então, né, o Vietnã ele havia sido colônia francesa e no final da Guerra da Indochina, de 46 a 54, o Vietnã ele vai ser dividido em dois países. Nós vamos ter o Vietnã do Norte, sob a liderança de Ho Chi Minh, que era orientação comunista e pró-União Soviética. E nós vamos ter o Vietnã do Sul, que era uma ditadura militar aliada dos Estados Unidos com o sistema capitalista. Tá? Então essa aí era a situação do Vietnã aí entre as décadas de 60, tá? Início da década de 60 e 70, beleza? Nós vamos ter então as causas da guerra. Em 55, o primeiro-ministro Ngo Dinh Diem liderou um golpe militar que depôs a monarquia, tá, no Vietnã e organizou uma república ditatorial que teve o apoio então dos Estados Unidos, fazendo aí uma política repressiva, né, desviando-se da doutrina Truman, que preocupava-se em conter a expansão socialista. A violenta política repressiva adotada, junto com os gastos militares e a redução da economia, fez com que surgissem movimentos de oposição, destacando-se à Frente da Libertação Nacional e o seu braço armado, que nós vamos ter os Vietcongs, que era um exército armado. Então, a força de oposição contra o governo capitalista vai determinar o quê? A entrada dos Estados Unidos na guerra, enviando 10 mil conselheiros militares para o Vietnã do Sul. Os Vietcongs, liderados por Ho Chi Minh e com orientação comunista,
saem do norte em direção ao sul para poder tomar a parte sul e unificar o Vietnã num único país com orientação comunista. E devido então a essa questão ideológica, né, do conflito, os Estados Unidos eles entram diretamente na guerra contra o Vietnã e contra as forças dos Vietcong. Então, o resultado da guerra vai deixar mais de 1 milhão de mortos civis e militares e o dobro de mutilados e feridos. E olha só, mesmo com seu poderio militar, os Estados Unidos ele não consegue vencer o Vietnã. Por quê? Os Vietcongs tinham conhecimento territorial. E mesmo com os recursos militares, os Estados Unidos não conseguem derrotar o Vietnã. Então a guerra ela vai arrasar campos agrícolas, destruiu casas, provocou vários prejuízos econômicos no Vietnã. O Vietnã, ele vai, então os Estados Unidos desistem da guerra. E devido à forte opinião pública e o movimento pacifista nos Estados Unidos, tá? Então nós vamos ter esses movimentos pacifistas nos Estados Unidos querendo o fim da guerra. O Vietnã então ele vai ser reunificado em 76 sobre o regime comunista aliado à União Soviética, tá certo? Então, pessoal, e também na década de 60, né, nesse contexto de Guerra Fria que nós estamos estudando, nós vamos ter a era da contestação, né, com movimentos, tá, como o movimento hippie e a arte, né, vão surgir como movimentos de contestação à ordem tradicional de uma sociedade tradicional conservadora, né, da época, da década de 60, nesse período que nós estamos estudando. Então, olha só, nós vamos ter o surgimento do movimento hippie, que questionava os comportamentos, né, conservadores, o capitalismo e a guerra através da pregação do amor livre, né, do chamado paz e amor, o pacifismo, a liberdade pela música e a valorização da natureza. A arte, na arte, nós vamos ter a arte popular, que defendida na década de 60, pretendia se comunicar com o público através de objetos cotidianos. O pop art apropriou-se, né, de elementos de consumo, né, desde cortadores de grama a celebridades como Marilyn Monroe. Aí que nós vamos entender a ideia da sociedade de consumo também começa, né, ter uma mudança muito radical nesse período, porque vão atrelar celebridades produtos de consumo. Ah, a celebridade consome tal produto, então vou consumir também. Então aquela ideia, né? E também nesse período, então, né, desses movimentos pacifistas e do movimento hippie, nós vamos ter vários ícones da música que vão, né, influenciar toda uma juventude desse período, como os Beatles, os Rolling Stones, Bob Dylan, Bob Marley, tá? Serão ícones da música, são até hoje ícones da música, que representaram muito bem esse período, esse movimento pacifista de contestação às ordens sociais, né, conservadoras e tradicionais da época. As relações de gênero, tá? O movimento feminista, né? Se nós formos olhar a ideia da evolução do direito, né, vamos lembrar que no século XVIII nós temos, né, o estabelecimento do direito individual, século XIX, direito coletivo, né, através dos movimentos operários, por exemplo, e agora o direito social, no século XX. Tá? Então, os movimentos, como o movimento feminismo, que foi o conjunto de movimentos sociais que reivindicava igualdade entre gêneros, e que na década de 60 vai ser caracterizado pela constelação de imposição da feminilidade tradicional e do papel da mãe e esposa. A discussão sobre os tabus da sexualidade feminina, a luta pela emancipação econômica da mulher, porque até hoje, né, nós temos uma sociedade que ainda é uma sociedade tradicional e machista. E esses movimentos, né, vão inflamar ondas revolucionárias no período. Na década de 60, o movimento vai se tornar um dos maiores combustíveis, né, para o crescimento, né, de enfrentamento à sociedade da época. Então, as relações de gênero, as relações de igualdade entre homens e mulheres vão, né, compor esse interacionismo social e com aspectos que indicavam a exploração da mulher pela posição do olhar masculino. Né? Se nós formos olhar aí, sempre
a mulher ela sempre foi colocada numa posição subalterna em relação ao homem. E as mulheres começam a lutar pela igualdade de direito civil, econômico, político, tá? Em relação aos homens. Então, pessoal, e nos Estados Unidos, né, entre as décadas de 60 e 70, nós vamos ter, né, movimentos ligados, né, à igualdade de direito do negro, tá? Como, por exemplo, a lei dos direitos civis. Essa lei decretada em 1964, após mobilização do movimento negro contra a segregação racial, a luta pela igualdade de direitos civis que proibia a discriminação da cor de pele, teve no reverendo Martin Luther King, tá? Uma das suas principais figuras, tá? Então, Martin Luther King ele era um pacifista, ele defendia a luta do negro pela igualdade de direitos, mas de maneira pacífica. Em oposição à política de integração, movimentos racistas como a Ku Klux Klan renasceram nesse período. Tá? Inclusive, recentemente nós tivemos a questão do Floyd, né, que foi assassinado, um negro que foi assassinado, né, por um policial branco. Então, as questões raciais nos Estados Unidos, elas ainda são muito, muito fortes ainda. Tem a questão do preconceito racial, ela é uma questão, né, não só do Brasil, né, mas de toda a América, Europa, várias partes do mundo, a questão do preconceito racial, ela ainda é muito forte. E além de Martin Luther King, nós vamos ter também Malcolm X. Malcolm X, diferente de Martin Luther King, que defendia um movimento mais pacifista, Malcolm X defendia uma ação mais ofensiva contra os opositores dos direitos dos negros. Tá? Então tinha uma prática contrária à política de resistência pacífica pregada por Martin Luther King. E as suas ideias continuaram inspirando outros movimentos como o Black Power, né, e os Panteras Negras. Então, dentro dessa questão, o poder negro, movimento de revalorização da negritude pelo orgulho racial, então surgiu da insatisfação com os resultados e ação dos movimentos pelos direitos civis. Aí nós vamos ter também o movimento Pantera Negra. Inclusive, na década de 60, surge o personagem, né, que hoje nós temos um filme, e eu tenho uma aula específica para poder gravar, falando sobre o Pantera Negra. Surge o personagem, né, o herói negro, né, o Pantera Negra. E olha só, a Marvel, recentemente, acho que tem uns 2-3 anos, que saiu o filme Pantera Negra, que é o primeiro herói negro, né, da Marvel, tá? O Pantera vai ser a primeira produção cinematográfica de um herói negro feito pela Marvel, isso em pleno século XXI, tá? E isso aí numa outra aula eu vou estar falando especificamente sobre o filme e sobre as tradições africanas contidas no filme. Então nós vamos ter os Panteras Negras da década de 60, esse grupo formado nos Estados Unidos, formação de patrulhas que vigiavam, né, a ação da polícia branca, criaram um programa de assistência médica e alimentícia, tá, e publicavam um jornal diário, né, denunciando ações racistas nos Estados Unidos. Então, o ano de 1968 vai ser o ano da contestação. Então, nós vamos ter aí na Europa vários protestos em favor do retorno da democracia e a liberdade de expressão e de imprensa. Em Paris, por exemplo, os jovens protestavam originalmente contra a tradicionalidade e rigidez da estrutura acadêmica nas universidades. O movimento se alastrou pela Universidade de Nanterre e Sorbonne e acabou, né, tomando as ruas da cidade, como nós podemos observar aqui nessa imagem, que foi dominada pelas barricadas, e também acabou ganhando uma atração social com a adesão dos trabalhadores que organizaram uma grande greve geral. Tá? No leste europeu, no lado socialista, a Tchecoslováquia, por exemplo, a população ela toma as ruas simultaneamente em maio de 68 em Paris, né? Tanto na Tchecoslováquia quanto na França, para protestar, no caso da Tchecoslováquia, para protestar contra o controle soviético. Reivindicavam a liberdade de imprensa e a organização partidária e a democratização. As tropas do Pacto de Varsóvia ocupam Praga, tá, em agosto de 68 e acabam pondo fim ao movimento. Esse movimento em 68 vai ser conhecido como a Primavera de Praga, tá, que vai ser uma espécie, né, de ressurreição dos movimentos de redemocratização
no lado soviético. Então, outro evento paralelo aí à Guerra Fria, nós vamos ter um processo de independência na África, que muita gente fala, né, utiliza o nome errado de descolonização. Agora, por que nós não devemos utilizar o termo descolonização e sim independências? Então, o termo descolonização, imagina o seguinte: você ocupou uma área e de repente você não quer mais aquela área, então você... olha só, eu não vou ocupar mais essa área, então eu estou descolonizando. Então dá a impressão de que o processo de independência na África teria ocorrido de maneira pacífica e de acordo com a vontade dos europeus, mas também não foi bem assim. Tá? Por quê? Se utilizarmos esse termo descolonização, ele desvaloriza, né, a luta do negro, do africano, pela sua independência. Então, esse processo de independência no continente africano, né, a maioria vem do fim da Segunda Guerra, né, o contexto da Guerra Fria, porque nós vamos ter um enfraquecimento de potências europeias, principalmente Inglaterra e França, né, como nós já falamos, e nesse contexto da Guerra Fria nós vamos ter o protagonismo dos Estados Unidos e da União Soviética, que vai dar apoio direto ou indireto aos projetos de descolonização, tá? De ampliar, e com o objetivo, é claro, de tentar ampliar suas áreas de influência. Romper a dominação política e econômica com todos os meios à disposição. ONU, 1940, estimular o princípio de autodeterminação dos povos, difusão de ideias nacionalistas e oposição às metrópoles. E nós vamos ter a difusão dos ideais democráticos ocidentais às elites locais, africanas e asiáticas. E olha só, então nesse processo de independência, eles buscavam também um chamado não alinhamento. Aí nós vamos ter o surgimento do terceiro mundo. Presta atenção nesse termo. Nós temos países de primeiro mundo, tá? Foi um termo colocado, né? Esse termo hoje a gente nem utiliza mais. Primeiro mundo eram os países do bloco capitalista. Segundo mundo seriam os países de economia planificada. E terceiro mundo, os países que adotaram a política de não alinhamento, tá? Os países africanos e alguns países asiáticos que adotaram uma política de não alinhamento. Não vou fazer um alinhamento com os Estados Unidos e nem com a União Soviética. Então nós vamos ter um terceiro campo, que é o chamado de terceiro mundo, que era formado pela sua grande maioria países que decidiram não se alinhar ao bloco capitalista e nem ao bloco socialista. Então, entre os movimentos locais que nós vamos ter o pan-africanismo, que luta contra o colonizador na África subsaariana. Nós vamos ter o pan-arabismo, que é a luta contra o colonizador do norte da África, aquela região muçulmana, tá? E a aproximação com os países árabes muçulmanos do Oriente Médio. E o movimento Negritude em 1930, que luta contra a dominação francesa, tá? As colônias francesas na África, tá? Então vão se unir para lutar contra a dominação francesa e o racismo, além da valorização do negro e da sua história. Então, nós devemos lembrar que lá, né, no neocolonialismo, né, no final do século XIX, início do século XX, o continente africano ele foi repartido pelas potências europeias até então. Né? Nós podemos perceber aqui no mapa que as áreas da França e da Inglaterra são as maiores áreas, né, dentro do continente africano, ou seja, são os países que tinham o maior número de colônias dentro do continente africano. E enquanto aqui nesse mapa nós podemos observar que, né, o processo de independência ele ocorre principalmente, né, aqui a partir de 1960. Olha só, a leva de países que vão se formar no continente africano, que vão se libertar, né, do domínio colonial. Podemos perceber aqui que em 74, essas colônias portuguesas vão ser as últimas a conseguir a sua independência, porque Portugal não aceita os acordos de independência, né, de maneira pacífica. Então nós vamos ter lutas, né, pela independência na Argélia, na Namíbia, Zimbábue, né, nós vamos ter a Frente de Libertação Nacional em Angola, por exemplo, né, nós vamos ter outros movimentos também na Argélia, em vários locais também vão haver lutas de independência,
tá, pela sua independência. Houve também movimentos pacíficos que, através de acordos, conseguiram sua independência, mas também houve movimentos, luta armada pela independência. E nesse processo de independência, aí nós vamos ter, né, a Conferência de Bandung, tá? A reunião que foi realizada na Indonésia, em 1955, que nós vamos ter essa união, né, dos países africanos e asiáticos para discutir formas de cooperação mútua que garantissem a independência política e econômica desses países. E nessa conferência que foi decidido o não alinhamento aos Estados Unidos e a União Soviética e o repúdio à corrida armamentista, né, realizada pelos Estados Unidos e União Soviética. Então é a partir da Conferência de Bandung e a decisão do não alinhamento, tá, desses países ao bloco capitalista e ao bloco socialista que nós vamos ter o surgimento do termo terceiro mundo, tá certo? Nós vamos ter uma grande repercussão e pressão da ONU, tá, para reconhecimento das independências desses países, beleza? Nesse processo, né, de independência na África, nós temos um caso bastante emblemático, que é o caso da África do Sul e o Apartheid. Então, o que foi isso? Primeiro, nós vamos ter institucionalização da dominação branca na África do Sul, que eram os descendentes, né, de holandeses e britânicos. Em 48, o Partido Nacional vai oficializar o Apartheid, ou seja, a separação em Afrikaner, tá? E o Apartheid ele vai se embasar na teoria da superioridade racial branca e vai desde 48 até 1994. Então, a partir daí, nós vamos ter a proibição de casamentos e relações sexuais interraciais, proibição de participação política e acesso à terra pelos negros, proibição de circulação de negros em determinadas áreas da cidade, tá? Determinação e criação do Bantustões, que era bairro só para negros, em 51. Aí nós vamos ter a proibição de negros no uso de determinadas instalações públicas, como os bebedouros e banheiros públicos, e a criação de um sistema diferenciado de educação para os negros dos Bantustões, que eram esses bairros, né, em 1953. Aí nós vamos ter oposição, né? O Congresso Nacional Africano vai estabelecer o princípio da desobediência civil e não violência. Só que em 62 nós vamos ter a condenação do Congresso Nacional Africano e a ilegalidade. E nós vamos ter a prisão do seu principal líder, o Nelson Mandela, a condenação à prisão perpétua. Nós vamos ter em 76 protesto de estudantes negros em Joanesburgo e nós vamos ter o massacre de Soweto. O Nelson Mandela ele só vai ser libertado da prisão em 1990, que nós vamos ter aí, né, o fim do apartheid, o processo, né, o início do processo de fim do apartheid. E entre 94 e 99 nós vamos ter Mandela na presidência, que vai ser o primeiro presidente negro da África do Sul. E isso foi um momento muito importante dentro da história da África do Sul, o fim do apartheid, a libertação de Nelson Mandela e a sua eleição para presidente da África do Sul em 1994. Então, pessoal, agora nós vamos entrar aí na nossa terceira fase, né? Acho que última fase também da nossa videoaula, tá certo? Então, nós vamos ter a questão da coexistência pacífica, que vai ser um processo de desaceleração da corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, tá? E apesar dos conflitos pelo mundo todo, né? Vitórias comunistas no esporte encobriu os graves problemas sociais vividos em seus países, né? Como nós falamos lá na parte ideológica, as vitórias esportivas da União Soviética acabavam escondendo, né, esses problemas. Em 1985, os soviéticos, né, abandonam os testes nucleares e passam a estabelecer uma política de diálogo estreito com os Estados Unidos. Nessa questão, então nós vamos ter um enfraquecimento, que a União Soviética ela não consegue mais, né, financeiramente bater de frente com os Estados Unidos quando chega na década de 80. Então, na década de 80, começa um processo de abertura. Então, além desse processo de abertura, que nós vamos falar mais adiante, que vai levar ao fim da Guerra Fria, vai ser também um processo aí de diálogo, né, de reconstruções do diálogo. Em 1989, tá, vai ser marcada pela derrubada de muitos muros construídos em nome do socialismo. Aqui, nessa imagem, nós temos os alemães
celebrando a abertura das fronteiras entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental em 9 de novembro de 1989. No dia seguinte, né, o Muro de Berlim começaria a ser derrubado. Eu vou até colocar uma reportagem aí falando sobre a queda do Muro de Berlim. Tanto é que a construção e a queda do Muro de Berlim significa, né, o início e o fim oficialmente da Guerra Fria, tá certo? E aí nós vamos ter, né, o fim da Guerra Fria. Então o fim da Guerra Fria começa, né, na década de 80 com o colapso da economia soviética e o conjunto de reformas que vão ser implantado por Mikhail Gorbachev, como a Glasnost, que é a abertura da censura, né, o retorno de liberdades individuais e liberdade de imprensa, e a Perestroika, que era o plano de reconstrução econômica e social. Então nós vamos ter uma tentativa falha de golpe militar pela velha guarda comunista em 91. Tá? O pessoal comunista da velha guarda tenta aplicar um golpe político para poder manter a União Soviética e manter a Guerra Fria também, só que acaba não dando certo. Nós vamos ter a queda do Muro de Berlim em 89, que vai derrubar dos dois lados pelos berlinenses armados de marretas e picaretas, e o bloco soviético ele vai se desintegrar. 500 mil de pessoas, o equivalente à população das grandes cidades do país. Esta foi a maré humana que atravessou hoje da Alemanha Oriental para a Ocidental, através de dezenas de pontos na fronteira. Ao mesmo tempo, começa a ser derrubado o Muro de Berlim, que durante 28 anos dividiu a nação. Desde cedo, uma interminável avalanche de pessoas se aglomerava nos postos da fronteira. Os guardas já nem se preocupavam em olhar direito os documentos. Só em alguns postos eles ainda pensavam em carimbar os passaportes. O número de pessoas cruzando a fronteira era tão assustador que o governo alemão ocidental já pediu que os orientais pensem bastante antes de mudar. Mas já se sabe que a maioria dos que atravessaram ontem e hoje não pretende mudar de país. Muitos viajaram apenas como um programa de fim de semana para ver amigos ou parentes. Ao mesmo tempo em que o êxodo aumentava, ao longo da fronteira os engenheiros escolhiam os melhores pontos para a derrubada. Sem esperar pelas máquinas, muitos investiram contra a muralha como antigos guerreiros. Enquanto isso, a multidão aguardava para levar um pedaço do concreto como lembrança. De repente, o paredão que durante tanto tempo inspirou medo e simbolizou a divisão do país virou souvenir. Esta jovem disse que mal podia acreditar no que via e também tratou de levar um pedaço do muro para casa. Em alguns pontos, as máquinas começaram a acelerar a derrubada. Em minutos, 28 anos de história são jogados em cima de um velho caminhão. O trabalho frio e indiferente da máquina acaba produzindo uma das imagens mais importantes do século. É o fim de uma era. O governo da Alemanha Ocidental está preparando um programa de ajuda econômica de emergência ao lado comunista. Os orientais querem esta ajuda, mas já avisaram que não aceitam discutir uma questão: a reunificação da Alemanha. O chefe do governo alemão ocidental, Helmut Kohl, conversou hoje pelo telefone com Egon Krenz, o presidente do lado oriental. Kohl disse que a ajuda econômica está condicionada a reformas fundamentais na Alemanha comunista. Kohl não falou na reunificação, mas impôs 5 condições: que os alemães orientais tenham liberdade de expressão, imprensa livre, liberdade para organizar sindicatos e para formar partidos políticos independentes, além de eleições livres. No lado oriental, Egon Krenz informou que os dois líderes discutiram a cooperação econômica e política entre os dois países, mas deixou um ponto bem claro: a reunificação do país não está nos planos do governo alemão oriental. No fundo, há muito de hipocrisia nessa questão que envolve a reunificação das duas Alemanhas. Ela, na verdade, não interessa às potências que derrotaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, inclusive as chamadas lideranças do mundo livre. Uma Alemanha única e mais forte mete medo nos governos da França, Inglaterra e até dos Estados Unidos e da União Soviética. Derrubar um muro, sim, mas unir as duas Alemanhas é mais complicado. O soviético ele vai se desintegrar, né? Formando inclusive a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Então, com a desintegração do bloco soviético, que anunciado, né, para muitos a vitória da economia de mercado, chamada de neoliberalismo. Então aí nós vamos ter o fim da União Soviética, aí a Rússia ocupa o lugar, né, o papel da União Soviética,
e nós vamos ter um processo de independências que vão ocorrer desintegrando a antiga União Soviética. Então, e com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter, né, no início da década de 90, o estabelecimento de uma nova ordem mundial, tá certo? No mapa que nós estamos vendo aqui, nós podemos observar nesse mapa, né, Europa e Ásia, aqui é a formação, né, o desmembramento das ex-repúblicas soviéticas, né, aqui ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, tá? Todos esses países aqui faziam parte, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, nós vamos ter o desmembramento dessas ex-repúblicas soviéticas, formando países independentes, tá certo? Então, e com o estabelecimento, né, da nova ordem mundial, a partir da década de 90, nós vamos ter a expansão capitalista, ela vai tomar conta, né, das áreas dos antigos regimes socialistas, e as tensões entre o bloco capitalista e comunista, né, são substituídas pelas contradições entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e os confrontos, né, com e do Oriente Médio, tá certo? Então o confronto geopolítico não está mais centrado no poderio militar, como foi por muito tempo durante a Guerra Fria. Agora o principal fator, né, de confronto geopolítico agora é o fator econômico, é o aspecto dominante. Então nós vamos ter uma nova posição, Ocidente versus Oriente. Agora o novo adversário eleito, né, do Ocidente é o mundo islâmico, como nós podemos observar aí, né, na questão da atualidade. A campanha ideológica do Ocidente voltou-se contra a religião muçulmana e os Estados Islâmicos, assim como, né, como se voltou contra a doutrina marxista na Guerra Fria. Nós vamos ter a Guerra do Golfo, tá, em 1991. As forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos vão invadir o Iraque, porque essas forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos foi autorizada pela ONU através do Conselho de Segurança, invadiu o Iraque, porque o Iraque tinha invadido o Kuwait. Então, aí nós vamos ter essa questão, né, da Ocidente e Oriente. 11 de setembro de 2001, nós vamos ter o ataque, né, das Torres Gêmeas, né, o grupo Al-Qaeda, liderado por Saddam Hussein, Saddam Hussein não, Osama Bin Laden, vão ordenar um ataque ao Pentágono e também às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tá? E nós vamos ter a formação, né, o confronto, né, do eixo do mal, liderado, né, pelo presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, tá? Então nós vamos ter, a partir daí, né, do ataque de 11 de setembro, liderado pelas forças da Al-Qaeda, né, liderada por Osama Bin Laden, nós vamos ter um confronto, né, contra o eixo do mal, né, numa força de coalizão liderada aí pelos Estados Unidos, através do seu presidente da época, né, George W. Bush. E também com o estabelecimento aí da nova ordem mundial, nós vamos ter o chamado neoliberalismo, né, junto com a questão da globalização. O que a globalização previa? O estado de bem-estar social sucumbe, né, diante da globalização. A ação governamental agora é limitada pela ação de grandes bancos e empresas. Essas mega empresas como Nike, Adidas e várias outras têm o poder de se estabelecerem em locais com salários e impostos mais baixos. Tanto é que nós vamos ter por exemplo, você pega um tênis da Nike, ele é feito em vários locais, principalmente na Ásia, né, onde tem a exploração de mão de obra, e essa mão de obra recebe salários muito baixos. Então essa ideia do neoliberalismo e globalização tem como os principais padrinhos na época a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, e o presidente norte-americano Ronald Reagan. Tá? Essa doutrina valoriza a iniciativa privada na economia. É claro, também nós vamos ter vários opositores, né, à globalização. A habilidade das mega empresas de se articular em vários países e especular impostos, salários e leis desestrutura a ação de sindicatos e ambientalistas, porque tais grupos protestaram em 99 durante a realização da Organização Mundial do Comércio, e essas manifestações por vezes são reprimidas, né, por forças apoiadas por essas grandes empresas. E com o mundo globalizado, nós vamos ter a formação então de mercados comuns, né, os chamados blocos econômicos,
que vão ser fruto também dessa globalização, né? Nós vamos ter acordos de livre comércio em várias partes do mundo, como por exemplo a Comunidade de Estados Independentes, né? A CEI, União Europeia, a NAFTA, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a Comunidade Andina das Nações, o Mercosul, né? A Associação em Cooperação de Economia na Ásia e do Pacífico, a APEC. Então nós temos aí vários acordos, né, de livre comércio, de livre circulação de mercadorias e pessoas através desses blocos econômicos que são formados aí durante esse contexto, né, de nova ordem mundial, globalização e neoliberalismo. Outro ponto também, nós vamos ter a formação dos tigres asiáticos, que são os países, né, do Sudeste Asiático, aqui a Coreia do Sul, Taiwan, a China Formosa, né, Hong Kong e Singapura, que apresentaram um acelerado processo de industrialização e grande crescimento econômico desde os anos de 1960. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Depois nós vamos ter o ingresso aí, né, no pacote dos tigres asiáticos, a Tailândia, a Indonésia e Malásia, e por último aí as Filipinas e o Vietnã. Tá? Inclusive o Vietnã está sendo um dos países exemplos aí no combate ao coronavírus, tá bom? Então pouquíssimos casos e também tem feito, né, programas eficazes de combate à propagação do coronavírus no Vietnã, beleza? Então, nos Estados Unidos, nós vamos ter aí a eleição de Barack Obama e aliado, né, à crise mundial de 2008. Nós vamos ter, né, o fim do governo Bush e o início, né, do mandato de Barack Obama, que inclusive é o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, tá bom? E durante o mandato, né, de Barack Obama, são marcados pela crise no sistema financeiro norte-americano, a enorme queda da Bolsa de Valores de Nova York e a falência de várias instituições financeiras durante o mandato de Barack Obama. A necessidade de intervenção estatal para controlar a crise colocou questionamento às ideias neoliberais. Então o neoliberalismo ele entra com questionamento porque o Estado precisa intervir mais uma vez, né, na recuperação econômica. Quem lembra lá da crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, né, a crise de 29, e o programa New Deal, né, que foi um programa de intervenção estatal na economia e de recuperação econômica. Então acontece algo muito parecido em 2008. Tá certo? Especialmente aquelas com relação à especulação e ao papel do Estado na economia. Os Estados Unidos e vários países da Europa lançaram pacotes para socorrerem seus sistemas financeiros que estavam em pleno colapso naquele momento. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa videoaula. Espero que você tenha gostado e que também você tenha entendido o nosso conteúdo, tá certo? Lembrando mais uma vez de você deixar seu like, seu joinha, tá? Ajuda a promover o nosso canal, nossos vídeos, beleza? E qualquer dúvida é só deixar sua dúvida aí na descrição, que assim que possível eu respondo. Logo depois agora, eu deixei uma tabelinha para vocês com um resumo da Guerra Fria, tá certo? Para vocês pegarem um resuminho aí daquilo que a gente estudou nessa aula, tá certo? Então quero agradecê-los aí pela atenção e até a próxima!